Já estou me referindo à terceira lei. Certo. E já a primeira, ela geralmente aparece sozinha. Tá, então vamos lá, galera. Então hoje a gente vai ter a nossa aula de recuperação, né? Beleza. Hoje a gente vai ter a nossa aula de recuperação do nosso primeiro trimestre, tá? No primeiro trimestre a gente falou sobre muitas coisas, desde lá de grandezas, notação científica, movimento retilíneo, movimento variado. Só que dentre todos esses assuntos, o mais importante, no meu ver, são as leis de Newton. Porque as leis de Newton para a física, elas são base que vai ser usada lá no segundo ano, lá no terceiro ano. Se a gente chegar na faculdade a mexer com alguma coisa de exatas, a gente volta a estudar as leis de Newton novamente. Porque ela serve de base para muita coisa. Então, para mim, a mais importante são as leis de Newton, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre as leis de Newton. As três leis de Newton foram mostradas ao mundo através de um livro chamado O Principia. Nesse livro, O Principia, que Isaac Newton escreveu, já vinha descrevendo as três leis de Newton, e ele também falou sobre a gravitação universal. Qual seria o motivo com que qualquer objeto na superfície da Terra caísse no chão? Tá? Então, nesse livro tem todas essas informações, as três leis de Newton já, e ele também fala sobre a gravitação. Esse livro foi escrito em 3 volumes. Volume 1, volume 2, enquanto ele estava vivo, e volume 3 foi póstumo. Ou seja, após a sua morte que ele foi publicado. Tá bom? Newton não só se preocupou com a mecânica. Newton também se preocupou com a ótica, ele estudou bastante a ótica, ele estudou bastante de matemática, ele também se preocupou com filosofia, também se preocupou com religião. Então, o cara era um cara muito inteligente, né? Só que para se preocupar com tudo isso, ele pagou um preço, ele não tinha quase amigos. Além de ser muito chato, o que ajudava ele também era ter poucos amigos. Tá bom? Então, isso é só mais ou menos um aparato sobre quem foi Newton e de onde a gente tira as três leis de Newton. Então, tá. Essas leis foram escritas lá no século XIX, né? 1850, por aí. E elas são tão importantes, pessoal, que aí elas já existem há 200 anos e até hoje a gente estuda elas. Então, pelo menos do primeiro ano, as três leis de Newton você tem que saber. Do que fala as três leis de Newton, né? Newton se preocupava bastante com a mecânica dos corpos. O que é isso, professor? A mecânica dos corpos. Ele queria saber por que os corpos se movimentavam. O que fazia os corpos se movimentarem? O que era o que ele chamou na época de energia viva que fazia os corpos se movimentarem? Ou, pelo menos, começar a se movimentar. Até porque a gente sabe que se eu tenho um objeto parado aqui, para que ele comece a se movimentar, eu preciso, hoje eu sei, né? Está bastante explicado. Hoje eu sei que ele precisa de uma força. É uma força que vai fazer esse objeto se movimentar. Só que isso era muito senso comum na época. Ninguém tinha ainda explicado, colocado em leis,
o que era que fazia esse corpo se movimentar. Então, Newton sintetizou essas ideias. O que é sintetizar, professor? Ele organizou essas ideias, certo? Estudou mais a fundo e criou as suas 3 leis de Newton. Vamos lá. A primeira lei de Newton fala o seguinte: na verdade, ela quer falar antes do movimento começar. Antes de um corpo iniciar, como é que ele está, né? Antes de um corpo ser forçado a se movimentar, como é que ele está? Ele vai estar no que a gente chama do seu estado natural. Isso, aí que tá, Bueno, eu já ia falando besteira aqui também. Aí que tá. O senso comum, né, aquilo que a maioria das pessoas pensam, fala o seguinte: o estado natural de um corpo é o seu repouso. Ué, tá certo, né? A gente sabe que se um corpo ele está parado ali, eu posso supor que ele está no seu estado natural, né? Se eu vou lá e faço uma força, quando eu tirar essa força, ele volta ao repouso. Isso é o que todo mundo pensa, a Buena. É o que todo mundo pensa. Mas Isaac Newton, ele sempre via além das coisas, além do que os seus olhos conseguiam enxergar. Ele sempre tinha uma visão diferente e mais certa de um fenômeno. Ele viu que o estado natural não é apenas o repouso. Um corpo pode estar naturalmente também em um movimento retilíneo uniforme. Olha aqui, ó. Ele falou que todo o corpo pode, eu poderia até colocar uma palavra naturalmente aqui. Todo o corpo está naturalmente em movimento retilíneo uniforme, ou todo o corpo pode estar naturalmente em repouso. Tende a permanecer assim, até que uma força o faça mudar. Professor, eu penso assim num corpo natural, né, no seu estado natural, e vejo ele em repouso. Só que em movimento retilíneo uniforme, fica mais difícil ver um corpo natural assim. Era o que todo mundo pensava. Pode falar. Esse não seria um caso de perspectiva? Boa. Ele também se preocupou com os referenciais. Fala a sua ideia aí, André. Não, é porque eu sempre escuto isso. Ele pode estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, dependendo da perspectiva. Aí, quando me falam isso, eu imagino, por exemplo, um objeto em cima de uma mesa. A mesa ou o objeto estão se mexendo para mim? Não. Mas para alguém que está vendo a Terra se mexer lá do lado de fora, girando, tecnicamente esse objeto está se mexendo. Então, por isso que eu disse isso. Certíssimo, certíssimo. Muito bom. André, então vamos dar um passo a mais nessa discussão. Quando Isaac Newton propôs essas leis, ele falou que ela valia para referenciais iniciais. O que são isso? É o fenômeno acontecendo, ou então um objeto em cima da mesa, e a pessoa que olha, que é o observador, os dois precisam estar em repouso, um em relação ao outro. As leis de Newton só valem para o observador que está em repouso um em relação ao outro. Ou seja, o livro está parado lá em cima da mesa e eu, que sou observador, também estou parado em relação ao livro. A observação é perfeita. Se uma pessoa passa correndo ali, né, aumentando a sua velocidade, as leis de Newton já não valem para ela. Então, depende se na
perspectiva de quem está observando. Só que a gente já subentende-se para essas leis que eu e o objeto em cima da mesa estão em repouso. Bom, então a gente sempre considera assim. E é por isso, é exatamente por esse motivo, né, além de outros, que nasceu a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, ela vai um pouco mais além do que Newton explicava sobre o movimento dos corpos. Beleza. Todo corpo... Então, naturalmente, galera, um corpo ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme ou ele tende a permanecer em repouso. Então, a gente pode tentar pensar igual ele, né? E se perguntar, professor, qual é a semelhança entre o movimento retilíneo uniforme e o repouso? O que faz um corpo estar naturalmente ali no seu estado? Então, não é só repouso, é repouso e então, vamos dar a semelhança entre os dois agora. Para a gente poder entender por que esses dois estados, né, movimento retilíneo uniforme e repouso, podem ser classificados na primeira lei de Newton. Vamos lá. Beleza. O que faz eles têm uma força normal? Tem, aqui também tem, tá, Poena? Aqui eu não coloquei porque o meu objetivo era outro. Mas para ficar mais correto, eu vou colocar aqui, ó. Mas não é por causa desse motivo, não. O motivo para me classificar esse ou como esse estado como natural, pessoal, é porque as forças resultantes aqui são iguais a zero. Olha aqui, ó. A força peso, né, que é a gravidade, está sendo cancelada pela força normal. A força normal é o chão aplicando força sobre o bloco. Elas são canceladas, ou seja, elas possuem o mesmo valor. Então, aqui, se eu digo que é 10 newtons, a força normal também aplica 10 newtons. Aí, 10 menos 10, eu sei que é zero. No movimento retilíneo uniforme, a força resultante também é zero. Quais são as forças? Normal
e peso. E esse vetor aqui, professor, esse vetor é o vetor da velocidade. Só para dizer que ele está em movimento. Só que o valor dessa velocidade, como o Apoena colocou ali mais cedo, é um valor constante. Esse valor aqui ó, não muda. Isso quer dizer o seguinte, que a força resultante sobre esses dois corpos ela é igual a zero. E tá aí o que o Newton queria falar sobre natural. Naturalmente, a força de um corpo sobre um corpo é igual a zero. Isso o que é o estado natural para Newton. O estado natural, então, não é o repouso só, porque no repouso isso acontece. Mas no movimento retilíneo uniforme, isso também acontece. E é isso que ele chamou de inércia. É um corpo que a força resultante sobre ele é igual a zero. Copiei que eu vou passar exemplo.
Vai, faz aí. Posso fazer A? Posso? Então, beleza. Pessoal, nesse exemplo 1, eu pedi aqui, ó. Calcule a força resultante nos 4 bloquinhos aí, tá? A, B, C e D. A fica assim, ó. Força resultante é igual a 10 menos 10. Força resultante é igual a 0 newtons. Beleza. Agora vamos classificar. Para essa A aí, eu posso dizer que esse corpo está em inércia? Sim ou não? Beleza, Poena, só tu vai passar nessa prova. Eu posso dizer que o corpo está em inércia sim, porque ele tem a característica dos corpos em inércia. A força resultante é igual a 0. Mas agora, Poena, eu posso dizer que esse corpo está em repouso? A Poena disse não. Eu não posso dizer com toda a minha certeza, Poena. Eu não posso dizer. Porque esse corpo ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Exatamente. Eu não tenho certeza absoluta. Mas... Só que a certeza absoluta que eu tenho, a certeza absoluta que eu tenho é que ou ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. A certeza que eu tenho é que ele está em inércia. Exatamente. Tá bom? Beleza. Show. Acho que aqui já dá para pagar. Vamos fazer a B. Vamos fazer a B. Na B eu quero a força resultante. Só que na B eu tenho os valores 5 e 20. Quanto vale a força resultante aqui? Vamos lá. Eu faço 20 menos 5, exatamente. A maior, sempre primeiro. Força resultante é igual a 15 newtons. Eu posso dizer que esse corpo está em inércia? Vamos ver aqui. Como dá para saber se está inércia? Se não dá para perceber nem diferenciar
Ah, beleza. Eu posso dizer que um corpo está em inércia se a força resultante dele, Luiz, for igual a zero. Vamos pegar esse exemplo. Vamos dizer que ele é igual a zero, né? Aí eu posso dizer que ele está em inércia. Tá bom? Quanto ao repouso e o MRU, eu tenho que ver outra grandeza, a velocidade. Tá, mas aí, enfim, beleza. Não quero te confundir mais. Se deu igual a zero, Luiz, está em inércia. Nesse caso aqui, ó, não deu igual a zero, deu igual a 15. Eu posso dizer que ele está em inércia? Aqui não posso, né? Aqui eu não posso, exatamente. Aqui eu não posso dizer que ele não está em inércia. Então, esse corpo aqui não está em inércia. Não está no seu estado natural. Ele está no estado que a gente chama de estado forçado, porque tem uma força resultante sobre ele. Não está em inércia. Tinha esquecido disso. Foi mal, pessoal. Espera aí que a gente vai chegar lá. Vamos para a letra C agora. Vamos para a letra C. C de Deus. Força resultante é igual a 3, né? Menos 2. Força resultante vai ser igual a 1 newton. Isso aqui é um estado forçado ou esse corpo está em inércia? O que você quer dizer com um estado forçado, exatamente? Forçado é que ele tem uma força resultante aqui, ó, diferente de zero. Ou seja, tem uma força fazendo ele se movimentar. Ok. Exato, forçado, pessoal. Então ele não está em inércia. Ele não está no seu estado natural. Beleza. O próximo, D. Força resultante é igual a... Aqui eu tenho os valores, né? 5 e 5. Então vai ser igual a 5 menos 5. Força resultante aqui ela é igual a 0 newtons. Pessoal, esse corpo aqui eu posso dizer que está em inércia ou ele está no estado forçado? Responde aí. Meninas, quase não respondem. Responde, cara. Você vai ver que vai ficar mais na cabeça de vocês. Vai ajudar vocês. Olha aí, ó. Então, esse corpo aqui, eu posso dizer que ele está em inércia. Boa, boa, Alex. Boa. Vou já explicar agora, Poena. Esse corpo ele está em inércia. Exatamente. Professor, se ele está em inércia, eu estou vendo uma velocidade aqui. Como é que ele pode estar em inércia, mas com uma velocidade? Exatamente, Ana. Porque esse corpo aqui, ó, vai estar num movimento retilíneo uniforme, com a sua velocidade. Então, esse valor 5 aqui, ó, ele é um valor constante. Ele não vai aumentar
e nem diminuir. Vai ser sempre o mesmo valor. Tá pronto. Então, ele está em inércia, só que ele não está em repouso. Ele está em MR. Não. Eu coloquei 5, mas poderia ser 10 aqui, Apoena. Foi uma mera coincidência. É porque eu gosto dos números múltiplos de 5. É uma relação que eu tenho com os números, certo? Eu gosto do número 5 e os seus múltiplos. Mas aí poderia ser 10. Olha aí, já é múltiplo de 5 de novo. É porque eu gosto. Tá? Mas aqui, o que eu quero que você entenda é que ele está em movimento retilíneo uniforme. Não, aí não. Aí não, mano. Deus me livre. Eu não tenho nem dinheiro para pagar tanta pensão. Tá bom, pessoal? É isso aí, então. Bichão. Aqui é um movimento retilíneo uniforme. Só para a gente fechar com chave de ouro essa parte. Na primeira lei de Newton, fala o seguinte: um corpo tende a ficar em repouso ou um movimento retilíneo uniforme até que uma força o faça mudar. O que isso quer dizer? Que enquanto a força resultante for zero, não vai ter mudança nenhuma aqui, ó, na velocidade. Quando esse valor deixar de ser zero, aí esse valor da velocidade que vai alterar. É isso que a primeira lei de Newton fala, o estado natural dos corpos. Ou ele está em repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Mas para isso acontecer, a força resultante sobre ele é zero. Beleza, vamos para a segunda lei agora, né? Segunda lei. Aí depois dessa segunda lei, eu deixo vocês ir lá, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tomarem uma água e tal. Deixa eu só terminar essa segunda lei aqui. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton se chama, tem o nome de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Se for procurar no Google, vai estar lá. Princípio fundamental da dinâmica. Se tu for procurar no teu livro, vai estar lá. Princípio fundamental da dinâmica. Entendeu? Se tu for procurar em qualquer outro lugar, vai estar lá. Princípio fundamental da dinâmica. Isso é para tu não esquecer que isso é o princípio fundamental da dinâmica. Pronto, já chega. Quando vocês lerem o princípio fundamental da dinâmica, a gente está falando sobre a segunda lei de Newton.
Copiem aí, pessoal. Beleza, vamos lá. Eita. Segunda lei de Newton. Ainda preocupado com a... Né, me animei aqui, a Buena. Ainda preocupado com a mecânica, tá, pessoal? Newton foi um pouquinho mais além. Ele pensou mais ou menos assim, ó. Pô, beleza. O corpo, no seu estado natural, eu já sei que ele pode estar em repouso ou em MRU, né? E a principal característica é que a força resultante é igual a zero. Só que eu sei, isso ele pensando, só que eu sei que nem sempre o corpo vai estar no seu estado natural. Vai existir situações em que ele não vai estar no seu estado natural. Isso quer dizer o que, então? Que é todo o contrário daquilo lá que a gente falou. Tá? Quando a força é diferente de zero, o corpo já não vai estar em repouso, certo? E nem em movimento retilíneo uniforme. Foi isso que ele pensou. Nem sempre o corpo vai estar no seu estado natural. Vai ter situações em que ele vai estar em outra forma de movimento. E aí ele veio com a segunda lei de Newton, né? Para explicar exatamente isso. Quando o corpo não está no seu estado natural. Ele resumiu essas ideias em uma equação. Física, meu amor. Isso é para os mais íntimos. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Para toda vez que o corpo tiver uma força resultante, ele terá consigo uma aceleração.
Se eu tiver uma força resultante, eu terei, né? Terá uma aceleração. Ou seja, não será mais um movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá. Como assim não será mais um movimento retilíneo uniforme? Olha aqui, ó. A velocidade ela é o quê? Constante para esse caso do movimento retilíneo uniforme. Como ele não vai ser mais um MRU, então aqui eu vou ter uma mudança na velocidade. Exatamente. Ela não será mais constante. Haverá uma mudança na velocidade. E é isso que acontece quando a gente empurra ou faz uma força em qualquer corpo. Ele vai alterando a sua velocidade. Por exemplo, naquele desenho que eu fiz, a velocidade do corpo era 10. Lembra? Se ele tivesse aqui, ó, uma força resultante, ia ser 10, depois ia passar para 12, depois ia 14, e depois ia 16, 18. Aquele valor ia mudando. É isso que a segunda lei de Newton quer dizer. Vamos pegar para esse exemplo aqui, ó, e determinar quanto vale a minha força resultante. Força resultante é igual a massa do corpo é 2 vezes 3, que é a sua aceleração. Isso aí. A força resultante aqui é igual a 6 newtons. Muito bom, Poena. Muito bom. A segunda lei de Newton quer dizer isso, pessoal. Até aqui, tá difícil? Não, tá tudo bem. Não, né? Então, beleza. Pô, eu gostei desse quadrinho, ó. Muito bom, muito bom. Acho que vou ter que tirar uma foto aqui. Não, não vai ter situações assim, ó, Bueno. Até porque esse quilômetros por hora é velocidade, não é aceleração. Vamos gastar 5 minutinhos aqui para dizer o que é aceleração. Tá? A aceleração
Meu Deus, esses pincéis aqui duram uma semana certinho. Não é nada, vocês gostam. Bora lá. Então vamos gastar um tempinho aqui só para a gente relembrar o que significa aceleração. Aceleração significa mudança na velocidade ou mudança da velocidade, tá bom? Lembra aqui, ó, que no MRU a gente tinha uma velocidade constante. Só que agora não, agora a gente tem essa grandeza aí chamada aceleração. Como agora a velocidade não é constante, eu já não tenho mais MRU. Eu botei agora o meu movimento retilíneo uniformemente variado. Significa o seguinte, então. Corpo no seu estado natural, MRU. No seu estado forçado, né? E agora eu tenho uma força resultante, MRUV. E como é que a gente calcula a aceleração, professor? A aceleração, ó, lembra que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou seja, está tendo uma mudança aí. Eu tinha uma inicial e passo a ter um valor diferente para a aceleração, para a velocidade. Velocidade final. Dividido por um tempo. Então, se eu tenho um exemplo mais ou menos assim, ó. O mesmo corpo em posições diferentes. Só que nesse momento aqui, ó, a velocidade dele era 2 metros por segundo. E passou para 8 metros por segundo. Esses são valores ilustrativos. Poderia ser qualquer outro valor, tá? Poderia ser 4,16, 5,20 e assim por diante. E o que eu quero dizer aqui para você é que teve uma mudança. Aqui era 2 e passou para ser 8. Quando isso acontece com um corpo, eu digo que esse aumento aqui, ó, aconteceu por causa de uma força resultante que agiu sobre esse corpo. Por isso lá que na equação é força resultante vezes força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Porque quando eu tenho uma força aqui, ó, eu provoco uma mudança na minha velocidade. Quando eu tenho uma força atuando sobre um corpo, ele gera uma mudança na velocidade. Ele passa de um valor para outro. Essa é a diferença pura e clássica, pessoal, da primeira lei de Newton para a segunda lei. Agora eu copiei. Tudo o que eu estou falando eu vou cobrar, viu? Tudo o que eu estou falando. Oi. Qual a diferença do MRUV pro MUV? Perfeito, perfeito. Qual é a diferença do MRUV para o MRU? Acho que é esse aqui, né? Repete a pergunta. A diferença do MRUV pro MUV? Aham. Ah, tá. Movimento A única uniformemente diferença variado e movimento retilíneo uniformemente variado. é exatamente o retilíneo, ó, André. É exatamente isso. É que nesse caso aqui específico, todo e qualquer movimento é sempre linha reta. E nesse caso aqui não. Ele pode fazer uma curva.
pode fazer uma curva. E aí a gente usa mais vetores aqui nesse caso, para explicar essas curvas. Boa, Poena. Professor. A velocidade varia. Bom. Mas se a tua pergunta fosse, né, o que já serve de gancho para mostrar para os outros. Se a tua pergunta fosse, qual é a diferença entre esse e esse outro aqui? Se essa fosse a tua pergunta, eu responderia assim, ó. É que aqui eu tenho uma mudança da velocidade, aqui eu tenho uma aceleração, e aqui a minha aceleração não existe. Aqui eu não tenho aceleração. Porque ela não muda a velocidade, então ela não tem aceleração. Essa é a diferença. Essa seria a minha resposta. Pessoal, eu não posso esquecer também que a força resultante, isso eu não posso deixar de falar, que a força resultante, ela é uma grandeza vetorial. Não posso deixar de falar. Eu sei que essa daqui é a parte que vocês têm mais dificuldade de entender. Mas eu não posso deixar de falar que força resultante, ela é uma grandeza vetorial. Então, para me encontrar a minha força resultante, às vezes eu preciso fazer a soma vetorial. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, quanto será a minha força resultante? Olha aí, o apoio ainda já cairia na pegadinha. O Luiz já acertou. Pode falar. É certo. É o mesmo sentido mesmo. Mesmo sentido. Já que a setinha aponta para o mesmo lado, ó. É o mesmo sentido. Isso. Direita e esquerda. Exatamente, Apoena. Boa também, André. É exatamente isso. Como aqui eles têm o mesmo sentido, ó, então a minha força resultante será 10 mais 5. A força resultante será igual a 15 newtons. Se tu quer entender isso, eu te dou um exemplo prático. Imagina que tu está empurrando um bloquinho, ó, né, de 5 newtons, com 5 newtons de força. Aí eu chego para te ajudar. Ou, deixa eu te ajudar aí. Aí eu vou lá e faço uma força de 10 newtons. Já que eu sou mais velho, eu tenho mais força. O que vai acontecer? A tua força vai se somar com a minha. Então vai ficar 5 mais 10 é igual a 15. Quer dizer, então, que a gente está empurrando com mais força aquele bloquinho. Isso que significa, ó, força com o mesmo sentido. E forças com sentido contrário? Vou pegar esse exemplo mesmo aqui. Forças com sentidos contrários. Ah, aí sim, agora sim.
Força resultante ela é igual a F1 mais... Eu não falei F1, então vou colocar os números. Força resultante é igual a 10 mais 5, só que o 8 está para o lado contrário. Então vai ser 10 mais 5 mais, opa, menos 8. Força resultante para esse caso, então, será 7 newtons. Muito bom, apoio na ata. Não vai confundir, pelo amor de Deus. Esse primeiro aqui, ó, o 8 ainda não existia. Para o segundo exemplo, é que eu botei o 8 lá. Ok? Pessoal, eu vou fazer um trato com vocês aqui. Eu disse que ia dar esses 5 minutos agora, para a gente só pegar uma água e tal, respirar rapidinho. Só que vocês perceberam que o meu pincel ele está perdendo já a sua potência, né? Ele está perdendo a sua tinta. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a terceira lei de Newton agora, tá? Só que ela é rápida. Aí, quando eu terminar, a gente já encerra a nossa aula, que é o tempo que eu vou comprar pincel para dar aula depois do intervalo. Pode ser assim? É até 9h40. Eu não sei se é muito Aham. esperto demorar muito. Não, só que aí eu vou explicando com calma a terceira lei de Newton, né? Aí eu dou um tempinho para escrever. Eu acho que vai terminar lá por mais 9h35. Beleza? Fechou então. É que eu ia dar esses 5 minutinhos, só que se eu dou 5 minutinhos, aí a gente volta a 27. E aí 27 até 40, um pulo. Então, terceira lei de Newton. Princípio. Todos começam com princípio, tá? Hum, não.
S de saco. Já vou explicar o que eu quero dizer com esse saco aí. Copiei. Pronto, acho que já foi, né? Deu tempo. Então vamos lá. Maria, uma conta de luz aqui. Pessoal, terceira lei de Newton. Chegamos aqui na terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, né, é um complemento da segunda ou mesmo da primeira lei. Newton, já muito satisfeito com o trabalho dele, ele conseguiu já explicar o estado natural de um corpo, quando esse mesmo corpo sai do seu estado natural, né, que seria a segunda lei, o que acontece? Ele percebeu lá que a velocidade vai alterando o seu valor. Só que ele foi um pouco mais criterioso. Quer dizer, isso era uma característica dele, certo? Esse princípio ele demorou anos para publicar. Ele escrevia e deixava guardado na sua gaveta. Porque ele queria a teoria perfeita. Ele não queria nenhum furo. Então, a terceira lei de Newton foi uma questão de fazer um trabalho bem feito, ser bem criterioso no que ele estava propondo. Então, ele começou a investigar a interação entre os corpos durante uma força. Quando um corpo está fazendo força em outro corpo, né? A gente sabe que sente essa interação. É a mesma coisa que você tocar em uma pessoa. Não tem como você tocar em uma pessoa sem ser tocado. Não tem como você abraçar uma pessoa sem ser abraçado também. Certo? Porque no momento em que eu toco ou abraço essa pessoa, o corpo dessa pessoa vai tocar na minha mão também. E é isso que ele chamou de interação. Essa troca de forças, né? Essa troca de toques entre dois corpos. Tá? Então, interagir com o corpo é isso. No momento em que eu toco, esse corpo me toca também. Só que no momento em que eu faço uma força nesse corpo, esse corpo também vai fazer uma força em mim. Pela mesma ideia.
pela mesma ideia. Por que eu coloquei esse exemplo? Eu comecei a treinar boxe. Certo, já tem um mês já que eu faço isso. E aí eu estava batendo num saco lá de bater, que tem lá. Só que ele é muito pesado. Ele tem assim, ele tem muita areia lá dentro dele. Aí eu fui batendo, teve uma hora que eu bati errado. E aí eu senti a terceira lei de Newton. No momento em que eu bati errado, a minha mão dobrou. E aí eu senti uma puta dor que tá doendo até hoje. A minha mão direita aqui. E aí eu percebi que no momento em que eu fiz uma força no saco, nessa interação com o saco, ele também fez uma força em mim. E tá doendo agora pra caramba. Então não tem como eu fazer a força no saco sem ele fazer uma força em mim também. E eu senti isso na prática. Foi o que o Newton viu. Não tem como você fazer uma força em algo sem esse algo, né? Sem esse outro corpo fazer uma força em você. E foi isso que ele chamou de ação e reação. Pois é, ele tinha que se vingar de algum jeito, né? E aí isso explica até um outro exemplo que eu já tinha dado na nossa aula para toda a turma. Por que um lutador de boxe, né, usa a luva? Ele usa a luva justamente para quando ele der um murro, né, um soco, um jab ou um direto, ele não se machucar. Porque é muito fácil com a mão livre pegar apenas uma parte da mão no rosto da pessoa, né, no corpo, e aí entortar. E aí isso pode quebrar, fraturar a mão, dependendo da força que tu faz. E aí por isso que ele usa luva. É justamente para proteger contra esses impactos aqui. E não porque ele tem pena ou ele tem dó do adversário que ele está lutando. Não, não é isso. É para proteger a sua mão. Então vamos pegar esse exemplo lá que eu estava dando um direto no saco. No saco de bater. No momento em que eu aplico a força, ó, aparece no saco de bater a força que ele está sofrendo. Tá aqui. Força que a mão, né, faz no saco de bater. No momento em que eu toco nele, aparece a força que ele está sofrendo. Só que, como eu disse, para toda ação haverá uma reação. Olha aí, ó. Então, no momento em que eu toco nele, aparece uma força que o saco faz na mão. Então, a todo momento, a gente está trocando forças. No momento em que eu piso no chão, o chão faz uma força em mim para cima. E é isso que me sustenta. No momento em que eu coloco um copo d'água na mesa, certo? O copo d'água faz uma força para baixo na mesa. Só que a mesa vai lá e também faz uma força no copo. E assim por diante. Tá beleza? Então. Tá beleza, tá beleza. Então, fechou. Só que, professor, se o senhor está fazendo uma força lá no saco de bater e ele faz uma força no senhor, essas forças conseguem se anular? Uma consegue anular a outra? O que vocês acham? Não, exatamente, Poena. Uma força não anula a outra. E ela não anula a outra pelo simples fato de que essas forças atuam em corpos diferentes. Isso, exatamente. Porque elas estão em corpos diferentes. Se elas estivessem no mesmo corpo, aí uma anularia a outra. Mas não é isso que acontece. Né? Quando eu faço uma força no saco, ele recebe aquela minha força e pronto, acabou. E ele vai fazer uma força em mim na minha mão. Aqui. E isso, porque isso que a força normal se anula, exatamente. Exatamente. Aí aqui estão as características da ação e reação, tá? A primeira eu já disse, atua em corpos diferentes. A segunda, direção igual. Aí, ó. As duas forças estão na horizontal. Só que aí, os seus sentidos são contrários.
uma ponta para um lado e outra ponta para o outro. E por último, essas forças aqui, ó, possuem o mesmo valor. Então, se eu uso bastante força lá no saco de bater, eu vou sentir também na minha mão bastante força. Beleza? Então, quando eu estou treinando lá, eu procuro mediar, porque se eu erro na posição, quem vai sentir é a minha mão. Porque essas forças possuem o mesmo valor. Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar algo? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo, Ana? Que bom. Que bom, João. Show de bola, meninos. Olha aí, ó. Como eu disse para vocês, 9h36. Então, beleza. Falamos sobre a primeira, segunda e terceira lei de Newton. Tudo que eu passei aqui, pessoal, tudo é exagero, né? Mas a maior parte do que eu passei aqui, eu vou cobrar na avaliação. Tá bom? Tudo bem, então. Então, vamos lá? O nosso... Pode falar, Poena. Pois é. Agora à tarde eu vou fazer uma lista de questões para vocês, acho que umas 10 questões. E vou mandar, tá? Com as questões típicas de como vão estar na prova. E aí vocês já vão treinando. Já preparando vocês para avaliação. E aí, na hora de responder, aí eu vou falar se é pegadinha, o que é pegadinha, o que não é. Eu vou tentar já mandar com gabarito para ver se você já acertou. Você vai lá, faz, e aí dá uma olhada no gabarito, se está certo ou não. Show de bola. Tá, eu vou fazer isso agora à tarde, porque daqui a pouco eu tenho aula. Olha, o que vocês vão fazer? Vai fazer eu trabalhar no sábado à tarde. Ossos do ofício, né, pessoal? Vamos lá, que a gente já está no intervalo. Ó, e eu ainda tenho que comprar a bosta do pincel. Então, bom intervalo para vocês, boa aula depois e bom final de semana. Professor? Então, antes de... Tá. descansar um pouco. Termina de falar. Pode falar, pode falar. Tá. Algumas aulas eu gravei essa aula completa. Posso postar no YouTube? No YouTube? Não sei. No meu canal privado. Tu que sabe. Se for para tua turma, beleza. É só pra minha turma, não é pra... Não, show de bola, então. Se for para tua turma, beleza. É porque eu tenho medo de ficar